vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, O Cemitério, de Stephen King, um dos meus autores favoritos da vida. Alguns pronunciam Stephen como eu, outros pronunciam Steven. Eu não sei a forma correta de pronunciar o nome desse autor. O que eu sei é que ele é um autor maravilhoso que escreve histórias tenebrosas como essa daqui. Esse é um dos livros considerado um dos mais pesados do Stephen King, e eu confesso que sim. Embora eu não tenha tido medo ao ler essa história, eu fiquei em muitos momentos apreensiva com tudo que estava acontecendo, com todos os acontecimentos que desenrolaram no enredo de O Cemitério. E eu vou contar um pouco do enredo para vocês sentirem um pouquinho do que eu senti e para vocês lerem essa história que sim, vale a pena ser lida. Bom, do que se trata essa história? Essa história é sobre a família Creed, que se muda para uma cidadezinha no Maine, claro, chamada Ludlow, porque o pai dessa família, o Dr. Lewis Creed, acaba de aceitar um emprego na Universidade de Ludlow e ele vai trabalhar como sendo médico dessa universidade. Ele se muda para essa cidadezinha com a esposa Rachel e com os dois filhos, a Ellie, de aproximadamente 5, 6 anos, e o Gage, que está para completar 2 aninhos de idade. Claro, sem se esquecer do pet da família, um gatinho, o gatinho da Ellie, inclusive, chamado Winston Churchill, carinhosamente apelidado de Church. Eles se mudam para essa cidade. E essa casa fica na frente de uma estrada muito perigosa. Essa estrada passa muitos caminhões de forma imprudente, inclusive, muito rápido. E logo de cara ele conhece um dos personagens mais icônicos e importantes nessa história, que é um senhorzinho que mora do outro lado da estrada, chamado Jude Crandall. O Jude Crandall vê essa família chegando nessa casa, vai os cumprimentar e a primeira coisa que ele fala é: cuidado com essa estrada é perigosa. Logo no começo da história, ali conhecendo um pouco do quintal da casa, a Ellie, a filha mais velha, se depara com uma estradinha, com um caminhozinho atrás da casa, como se fosse dar para um bosque. E aí o Jude Crandall diz que é um lugar interessante de conhecer e levar a família, e promete levar a família para conhecer esse lugar. Passa um período, passa ali alguns dias, ele espera a família se instalar. Ele tá lá vendo que a família tá ali, sentadinha no quintal, brincando. Ele fala: acho que hoje é um bom dia para vocês conhecerem o que tem no bosque atrás da casa de vocês. Então o Jude Crandall leva a família para esse bosque e explica: dentro desse bosque existe um cemitério de bichos. E aí entra o cemitério. O nome original dessa história é Pet Sematary. Esse livro foi escrito em 1983. E esse livro se chama Pet Sematary porque é como se fosse escrito por crianças. Quando eles se deparam, quando a família chega nesse cemitério de bichos, ele vê que está escrito de forma errada, de forma errônea, mostrando que que aquele cemitério foi de fato uma criação de crianças ali. E o Jude Crandall vai contar para essa família o porquê existe esse cemitério. Por que é um cemitério de bichos? Por que é um cemitério de pet? Qual foi o motivo? E o que ele conta pra gente é que justamente por conta dessa estrada perigosa, muitos pets daquela região falecem por atropelamento, né? Então, aquele cemitério sim foi uma criação de crianças, como sendo uma forma de despedida desses bichinhos que faleceram. Inclusive ele já tinha enterrado um cachorro dele lá nesse cemitério e, pasmem, 2 vezes. Essa é uma história intrigante, vamos lá. Bom, ele conta essa história para a família volta para casa, e aqui a gente começa a perceber qual que é o tema principal da história do King. O tema principal dessa história aqui de O Cemitério é a morte. Claro, né? Que dúvida, o nome do livro é O Cemitério. Mas ele traz a questão da morte de uma forma muito interessante, porque ele vai desmembrar, ou digamos, colocar em camadas para cada um dos personagens, porque cada um dos personagens lidam com a morte de uma forma diferente. Então, a gente sabe que o Lewis é médico. Além de médico, ele é ateu. Ele é cético para certas coisas. E ele já se deparou com a morte não só em questão do trabalho dele por ele ser médico, mas também porque quando ele era adolescente, ele já trabalhou numa agência funerária do seu tio. Então ele conhecia essa ambientação de cemitério, de preparação de corpo, de funerais e coisas do tipo. Então ele lida com a morte de uma forma muito racional. Ele é muito racional para essas coisas. Em contrapartida, a gente tem a esposa dele, que não gosta de falar sobre esse assunto porque ela lidou com uma morte muito traumática na vida dela.
Então, o assunto morte dentro da casa deles é um tabu por conta dos traumas que a Rachel passou enquanto criança, adolescente. E aí, nesse momento, após o conhecimento da família, do bosque e do Pet Cemetery, a filha se depara com a questão da morte, da perda pela primeira vez. Ela vê naquele cemitério várias placas, né? Ah, aqui está enterrado o meu gatinho fulano, o meu cachorrinho beltrano, o meu peixinho dourado. E aí ela percebe que um dia o gatinho dela pode morrer. E ela fica completamente incomodada com essa situação. É o primeiro momento que ela lida com a morte. E esse é o momento em que o Lewis, por ser um cara muito mais racional, tenta lidar da forma mais natural e racional possível. Mas a Rachel, por ter aqueles traumas todos, não gosta da forma como ele lida, da forma leve ou racional como ele lida com a morte. Acha que a conversa que ele teve com a Ellie foi uma conversa ruim, que não era o tipo de conversa que ele deveria ter. Ela só tem 5 anos, ela não precisa pensar sobre isso. E de fato, mas naquele momento ela já tinha lidado com essa questão, ela já tinha descoberto a questão da morte de alguma forma e ele estava tentando resolver da melhor forma possível. Então, a gente percebe essas camadas, a gente percebe a forma como cada um lida com a questão da morte. Um dos principais acontecimentos que ocorreram já no começo dessa história, além do fato de eles conhecerem o cemitério dos bichos, foi o momento em que, no primeiro dia de trabalho do Lewis, lá na universidade, ele se deparou com uma morte muito trágica. Infelizmente, um dos alunos estava ali correndo nas dependências da universidade e foi atropelado. E esse atropelamento gerou ferimentos muito graves nesse aluno, e os outros alunos que presenciaram levaram esse aluno para o ambulatório. E, infelizmente, naquele dia, eles estavam sem a ambulância, porque a ambulância estava no concerto. O primeiro dia de aula era sempre muito tranquilo, então só tinha ocorrências como ressacas, né, esse tipo de coisa. Não tinham ocorrências mais traumáticas, como tinha sido o caso desse rapaz. Então, quando esses outros alunos levam esse rapaz no ambulatório, ele está completamente ferido, ele tem parte do crânio aberto, e ele vai para o ambulatório, e no ambulatório eles não têm ambulância, ele pede para os enfermeiros e para o pessoal buscar ajuda, ligar para uma ambulância vir de fora, porque eles não tinham recursos para lidar com esse rapaz ali. E nesse momento é um dos primeiros momentos na história que a gente lida com o sobrenatural nessa história. Porque sim, a gente vai lidar com a morte, com a perda, com assuntos muito corriqueiros na nossa vida, mas não é de forma sobrenatural. Esse é um dos momentos em que isso acontece. Porque esse rapaz, ali no leito de morte, ele tem um lapso, senta, fala algumas coisas para esse doutor e morre. Essas coisas são interessantes que vão ser relembradas lá na frente. E só que ele é uma pessoa completamente racional, ele é uma pessoa cética, ele fica, eu delirei ou realmente tudo isso aconteceu? Bom, acontece que uma noite depois ele sonha com esse aluno que se chama Pascoal. Esse sonho faz com que o Pascoal aparece no quarto dele e o chama para ir lá no cemitério dos bichos. E ele vai. Ele fala, eu tô sonhando mesmo, eu vou lá. Só que esse sonho era um sonho muito real. Ele começa a sentir, ele vai nesse bosque com o Pascoal e ele começa a sentir os galhos das árvores, ele começa a sentir o chão, ele tava descalço e fala, esse sonho tá muito estranho. E eles vão até esse cemitério dos bichos e o cemitério, ele fica num bosque e ele aparentemente dá para continuar, ele tem espaço para que você continue, mas ele tem como se fosse uma parede de troncos ali, como se fosse vários troncos foram caindo ali, formando meio que uma barreira. E aí o Pascoal vai até essa barreira e diz para ele, olha, daqui para lá você não deve passar, não passe, aqui é o seu limite. E aí ele não entende nada daquilo, e ele acorda na manhã seguinte, ele fala, ufa, foi só um sonho. Até que ele percebe que ao tentar levantar da cama, ele vê que os pés dele estão todos sujos de lama. Esse é um elemento importante porque vai acontecer aqui outras situações que vão levar o Louis Creed até essa barreira lá no cemitério dos bichos.
Barreira essa que, como disse Pascoal, não deveria ser atravessada. E por uma razão muito justificável, ele acaba atravessando essa barreira. Tudo que eu falar após isso vai ser spoiler. Mas o que eu queria comentar com vocês é que sim, essa história é uma história pesada. A minha percepção dessa história não foi uma percepção de uma história que me deu medo, não me causou medo, mas ela me causou muito incômodo em todos esses elementos que eu estava falando para vocês. A situação de lidar com a morte, de lidar com a perda, a forma como cada membro dessa família lidou com a morte de uma forma, enfim, difícil e tudo mais, foi isso que me prendeu em toda essa história. Não foi o fato de eu ter tido medo. Eu não tive medo com essa história. Mas eu fiquei apreensiva em todos esses momentos. Em vários momentos eu me peguei na situação e na pele de Louis Creed. Acontece algo aqui nessa história que tudo tem a ver com Judy Crandall, que é um senhor que já morava nessa cidadezinha há muito tempo e conhecia todas as histórias das mais tenebrosas nessa região, que pode ser um spoiler para você, caso você não conheça nada da história de O Cemitério. Caso você não conheça as adaptações para o cinema, que já foram várias, né? A primeira adaptação para o cinema dessa história foi em 1989. Depois teve O Cemitério Maldito, né, que era um filme chamado O Cemitério Maldito. Depois tivemos O Cemitério Maldito 2, que nada tem a ver com esse livro, mas é uma continuação da história do filme. Tivemos um remake recentemente da história de O Cemitério Maldito, agora em 2019, e tem uma música dos Ramones, porque os Ramones são citados o tempo todo nessa história aqui, com a música Hey Ho, Let's Go. Então os Ramones fizeram uma música baseada nessa história, que hoje é a trilha sonora do filme, claro, se chama Pet Sematary. Então, se você não sabe nada, zero, sobre a história de O Cemitério, o que eu falar de agora em diante pode ser um spoiler para você. O que eu vou falar para vocês, eu sabia antes de ler a história, e preciso confessar, não estragou em nada na minha experiência de leitura, porque essa história tem muitas camadas. Essa história, ela é muito mais carregada de situações, de emoções que te prendem, do que você ficar preso e não pegar nenhum tipo de spoiler. Porque, como eu disse, se você conhece minimamente a história por conta da música e por conta dos filmes, o que eu falar aqui não vai estragar a experiência de leitura para vocês. Eu tô falando isso como uma pessoa que não gosta de spoilers e que sabia o que ia acontecer e mesmo assim não estragou nada. A experiência da leitura foi anos-luz melhor do que tudo aquilo que eu sabia sobre a história. Então, se você não quer continuar, eu vou deixar a minutagem para onde vocês podem avançar, porque o que eu vou falar aqui pode ser spoiler para vocês. Acontece que o Louis Creed não se dava muito bem com os sogros e é dia de ação de graças. A Rachel vai visitar os pais com as crianças e o Louis fica sozinho em casa porque, como ele não se dá com os sogros, ele prefere não ir. No dia de ação de graças, ele passa com os vizinhos, o Jude e a Norma. Ele volta para casa e quando dá lá pelas 9 horas da noite, ele recebe a ligação do vizinho Jude e diz: "Olha, eu preciso falar com você, vem aqui, por favor, na calçada aqui da minha casa." Quando ele chega lá, ele fala: "Olha, eu encontrei esse gatinho morto aqui e muito provavelmente é o gatinho da sua filha." E era mesmo. Ele tinha sido atropelado naquela estrada. Ele conta pro Jude como foi essa história da Ellie ter conhecido o cemitério, que foi uma história muito pesada para ela, que ela é muito nova para ter que lidar com a morte, e agora ela de fato teria que lidar com a morte do gatinho. O gatinho era o pet preferido dela, ele dormia junto com ela. Ele estava muito apreensível de precisar ter que fazer a Ellie passar por essa perda, passar por essa situação. E aí o Jude fica pensativo e fala: "Bom, você ama muito sua filha, né?" Ele fala: "Que dúvida, claro que eu amo muito ela." Ele fala: "Então a gente tem uma solução, a gente vai fazer um negócio." E não explica nada, e só diz: "Luiz, vamos lá comigo, vamos enterrar o gatinho no Pet Cemetery, no cemitério dos bichos." O Louis não o contraria e ele não entende muito bem por quê. Ele acredita que é porque o Jude era mais velho, ele tinha respeito por esse senhor, era amigo dele, tinha recebido muito bem toda a família do Louis. Ele fala: "Tá, vamos lá." Aí ele fala: "Ó, só que não posso fazer nada, quem tem que fazer é você que tem que enterrar esse gato." Ele fala: "Tudo bem, ok, vamos lá."
Ele coloca o gato num saco plástico e vão para esse bosque. E aí, quando eles chegam no cemitério de bichos, ele fala: beleza, onde é que eu vou enterrar? Ele fala: não, a gente não vai enterrar ele aqui. A gente vai atravessar a barreira. E aí ele lembra de quem? De Pascoal. O que eu vou fazer atrás dessa barreira? Pascoal falou que eu não devia ultrapassar essa barreira. E aí ele fala: Jude, eu acho que a gente não deveria ir. Se a gente subir nesses troncos, aí esses troncos vão virar, a gente vai cair e quebrar o pescoço. E o Jude fala: não se preocupe, esse caminho é um caminho que eu conheço, a gente vai atravessar aqui, é só não olhar para baixo. E ao momento que ele atravessa aquela barreira com o Jude, ele percebe que aquele ambiente muda. Aquele ambiente trata de segurá-lo, trata de dar uma força, um negócio sobrenatural que ele não consegue explicar. Ele simplesmente atravessa aquela barreira com o Jude. Ele percebe o Jude atravessando como se fosse um rapaz de 20 anos, ali que ele tinha mais de 80, com a destreza que ele faz ali, ele mostra uma destreza de um cara que ele não era, e ele percebe que há algo diferente naquele ambiente. Eles atravessam esse bosque afora, vários caminhos. Eles demoram um bocado para chegar de fato onde? Num cemitério indígena. Esse cemitério ele tem um formato meio circular e coisas do tipo, e ele fala: olha, você precisa fazer, afinal o gato é seu. Então eu vou ficar ali, vou fumar um cigarro, enterra esse gato. E é isso. Ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo, ele enterra o gato e eles vão embora. No dia seguinte, ele tá ali na garagem, mexendo nas coisas, e quem me aparece na garagem, minha gente? Sim, Church. Ele tem aquele momento de: poxa, você tá vivo, abraça o gato, segura, e de repente ele lembra do que ele fez na noite anterior, e ele solta o gato com asco. E ele fala: o que tá acontecendo? E esse é um dos momentos mais chocantes na história, porque ele percebe que ele fez uma coisa completamente errada, e aí ele começa, como racional que ele era, buscar alternativas de justificativa para tudo aquilo que tinha acontecido. O gato não tinha morrido, o gato conseguiu escapar do túmulo que ele fez, o gato estava cheio de terra. Ele tinha, e ele, quando ele pega, o livro conta que quando ele pega o gato, ele percebe que o pescoço do gato está quebrado. E aí ele vê que tem um ferimento no pescoço. Então ele fala: poxa, mas vai ver, eu não percebi, não estava só quebrado. E aí ele começa a tentar criar coisas racionais para ele acreditar naquilo que tinha acontecido. Acontece que tem um elemento interessante na volta desse gato. Além do olhar dele estar um olhar mais profundo, diferente, esse gato veio com um cheiro tenebroso, um cheiro horrível. E aí ele vai conversar com o Judge e fala: Judge, o que a gente fez ontem à noite? Você precisa me explicar. E aí o Judge fala: olha, eu não sei bem o que é aquele lugar, eu só sei que é um lugar da tribo indígena Micmac, que tinha aí alguns rituais e que tinha ali alguns rituais. Eu mesmo já tinha enterrado o meu cachorro, que tinha sido morto pelo meu pai, porque meu pai não queria cachorro, e eu, quando eu era criança, achei aquilo um absurdo, enterrei meu cachorro lá e ele voltou. Mas ele voltou diferente. Ele não era o mesmo cachorro, ele tinha ali um cheiro fétido muito forte, não tinha banhos suficientes que tirassem esse cheiro, até que ele morreu de novo depois, e eu enterrei ele normalmente no Pet Cemetery. E aí ele conta que de todos os animais que tinham sido enterrados no cemitério Micmac, só um touro tinha sido um erro, porque eles voltavam diferentes, mas eles não apresentavam nenhum tipo de perigo para as pessoas. Só que um desses animais que tinham sido enterrados nesse cemitério tinha sido um touro que ficou muito agressivo, que ficou, né, enfim, completamente insustentável continuar com eles, e a família preferiu sacrificar aquele touro porque não tinha como conviver com ele daquela forma. E aí ele fica completamente ele acha tudo aquilo muito estranho. Ele fala: eu não entendi o que aconteceu, eu realmente fiz isso. O Church voltou de uma forma, enfim, vão acontecer coisas nessa história que são muito piores do que enterrar um bichinho, porque enquanto ele tá contando toda essa história em relação ao cemitério Micmac, a primeira pergunta que o Lewis faz é:
E alguém já enterrou um humano naquele cemitério? E o Jude diz, claro que não! Mas o Lewis percebeu que ele estava mentindo. E dali, gente, realmente eu não vou contar mais nada, porque pode, né, estragar a experiência de vocês, mas tudo tem a ver com alguém da família do Lewis Creed e com aquela estrada. E quando esses elementos começam a aparecer na história, gente, eu preciso confessar, a história fica frenética. Até esse momento, a gente vai percebendo aos poucos como cada um dos personagens lidam com a morte, como cada um dos personagens lidam com as situações, como a coisa está acontecendo, como você consegue enxergar o sobrenatural chegando nessa história, como você consegue perceber que o bosque, os cemitérios são ambientes que consomem aquela região, são praticamente como um personagem, a ambientação dessa história, né, onde essa história acontece, é praticamente como um personagem. E aqui eu vejo uma semelhança no livro O Iluminado, porque no livro O Iluminado fica muito nítido que o personagem principal da história é o Hotel Overlook, porque tudo acontece por conta do hotel. O mesmo eu consegui perceber aqui com a história de O Cemitério. O cemitério em si é um personagem, ele tem uma força que atrai as pessoas até ela. E essa força faz com que essa força consegue, de certa forma, penetrar a mente das pessoas, penetrar ali as situações para manipular e acontecer as coisas que aconteceram. Então é tudo isso que eu tenho para dizer para vocês. Como eu disse, não foi um livro que me causou medo, mas me causou um incômodo em várias situações. Principalmente da metade pro final, onde esse ritmo, como eu disse, fica mais frenético. Eu senti na pele do personagem, eu me senti naquela situação, eu fiquei completamente angustiada com as coisas que iam acontecendo. E o final desse livro, gente, é um final maravilhoso. Olha, o Stephen King conseguiu me prender nessa história do começo ao fim e eu tô aqui para dizer para vocês, livro recomendadíssimo. Difícil falar, esse livro não dá medo, porque, enfim, o que pode não me impressionar pode impressionar você. Esse livro traz sim uma história pesada e carregada, mas traz uma história que, enfim, gente, você não vai esquecer essa história tão cedo. Essa história me impressionou muito e mostrou para mim o quanto Stephen King é um autor brilhante. E é tudo isso que eu tenho para dizer da história de O Cemitério de Stephen King. E se você já leu essa história, conta aqui para mim nos comentários o que você achou. Se você só conhece essa história através dos filmes, vem conversar comigo também, eu quero saber a sua opinião. Mas eu preciso dizer para vocês, gente, se vocês só conhecem através da música do Ramones e dos filmes, vocês precisam ler, porque aqui a história é muito mais completa, com muitos elementos a mais pra gente se deliciar nessa história de terror e suspense, que, enfim, foi escrita de forma muito legal. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui, e a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!